Wana tozo benga. Wana tozo telemisa. Notre révérend pasteur. Pasteur Chimita tango azoleka. Tobeti maboko makasi na lokumu na Nzambe. Amen. Amen. Est-ce que c'est Mwezali? Est-ce que vous mettez la Yesu maboko makasi? Ah, yozane sengote hein? Acho que você não. Ou ape sengozawa? Est-ce que sengozala kawa? Será que há felicidade aqui? Mettez la Yesu maboko pe milolo. Aplausos para a glória de Jesus. Yes, yes, yes. Manifester sengonayo. Zambe apambola biso. Que Deus nos abençoe. Zambe a bénir biso lelo. Que Deus nos abençoe hoje. Lelo za journée moko yesengo pona ngai pe pona yo. Hoje é um dia de felicidade para nós. Zambe wa sali biso grâce lelo. Deus que nos fez graça hoje. Azwanelo kum parce que Zambe. Ele merece louvor porque Ele é Deus. Okangeli ya wenzambe misu. Vamos fechar os nossos olhos. Tozo emba cantique oyo yozo pesa motema ne pana Nzambe. Vamos cantar esse cântico enquanto você dedica o seu coração a Deus. Église kandi misu. A igreja vai fechar. Mona presença Nzambe na tongo e contemple a presença de Deus na tarde de Deus. Yozali lombiko na ngai. Yozali esengo na ngai. Ozali makasi na ngai. Yosuka ya bomoi nanga. Yozali lombiko nanga. Yozali esengo nanga ye. Ozali makasi nanga. Yosuka ya bomoi nanga. Kimango wapi. Nasena wakolona yo suka ya bomoinanga yo zali elonga nanga ozali ekimelo nanga ozali makasi nanga yo suka ya bomoinanga ngana kende ko apie na popa lelo na komina suka ya o Jésus na sena makolo na yo yes yo suka ya go kolo Yesu Yesu kolo Yesu Jésus Nzambe Nzambe na bandane mekodime yambo ya bomwana na ngai yozali nayebi makasi kolo Yesu yene molongoli sonye héritage akotikela bane yozali kolo Yesu Ula brose karababa.
Melachike le bros konteke le bro. Lotesea shakaya. Malabros kontoko le bros kaya de. Yela barababo. Yemande. Papa. Nakumba nakombola yo nayebisa yo misala na yo que ton onction, que ton onction, que ton onction, que ton onction, Seigneur les a répondu, le qui t'a répondu. Éternel Dieu, merci. La Bible déclare, poussé par ton esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Que je me dispose, Seigneur, et tu utilise-moi puissamment ce soir. Sur cette ouverture de cet séminaire, sois notre guide, sois notre orientateur. Conduire-nous, Seigneur, afin que nous faisons ce qui est en toi et ce que tu voulais, Seigneur, de se réaliser pendant toute cette semaine. Sois le maître divin de cette église. Conduis-moi, Seigneur, et utilise-moi encore. Je suis une vase devant toi. Remplis-moi encore davantage, afin que tout ce que je peux exprimer, tout ce que je peux exploiter, ne vienne pas de moi, mais vient de toi. Car tu es la source de la parole. Père éternel, merci pour les moments précieux et agréables dans nos vies. Et dans l'église, les élus de Jésus-Christ. Sois notre guide au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Est-ce que vous mettez la Yesu maboko? Podes applaudir para Jesus. Mettez la Yesu de maboko. Aplausos para Jesus. Ok. Toujours rapidement ma commis dans Zambé. Vamos pegar rapidamente as escrituras. Toujours tanga na Exode chapitre 28. Vamos ler Êxodos capítulo 28. Verset 1 à 3,41. Exode 28. Êxodo 28. 1 à 3. Verso 1 a 3,41. Je lis en français. Vamos ler em francês. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habillés, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. La parole du Seigneur. Graças ao Senhor. Deuxième lecture, au Tanguina portugais. Vamos ler em português. Êxodo capítulo 28, verso 1 a 3,41. Diz assim a palavra do Senhor. Yes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. 41. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacrifício, o sacerdócio. Ok, deuxième texte, na Psaume 133, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amém.
Je lis au nom de Jésus. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour éternité. La parole du Seigneur. Salmos 133. Diz assim a palavra do Senhor. Cânticos dos degraus de Davi. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do homem, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Dernier texte na biso tozotanga na Actes des Apôtres. O último texto vamos ler em Atos 37 en 38. Je lis au nom de Jésus. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, là à la suite du baptême des gens en prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La parole du Seigneur. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 37 até 38. Capítulo 10, verso 37 a 38. Diz assim a palavra de Deus. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Palavra do Senhor. Amen. Ofandi obeteli marubana nzambe maboko makasi. Pode tomar o teu assento e aplauda fortemente pela palavra de Deus. Obeteli Yesu maboko makasi. Eu disse aplausos para Jesus. Obetela Yesu maboko makasi. Aplauda para Jesus. Nzambe apambola biso. Que Deus nos abençoe. Naza reconnaissant na nzambe asalinga grâce. Rendo graças a Deus que me fez o Ya privilégio kozala na mercredi aluna kati ya temple ya les élus de Jésus-Christ. de estar presente no templo dos eleitos de Jesus Cristo no dia da Parce quarta-feira. que ezaki na temps 2 semaines passées. Porque há 2 semanas atrás Nazalaki awa te, nazalaki aussi na kati ya province ya Lubangu. eu não estava aqui na província de Luanda, mas sim em Lubango. E ebele bato bakenda bazonga te. E muita gente foi, mas não regressou. Mais nzambe asalinga grâce wana. Mas Deus me fez esta graça, Yango naza reconnaisse pa na nzambe. razão na qual eu sou grato a Deus Ya kozala na kati ya église na ye. de estar aqui na sua santa Pe igreja ya komona lisusu na pokwa lelo. e ao ver os irmãos na tarde de Nzambe hoje. alliance apamboelanga yo. Que Deus da aliança te abençoe. Nalobi apambola yo. Eu disse que te abençoe. Naza na esengo ya komona aussi frère Aristote. Estou grato e feliz ao ver o irmão C'est Aristóteles. difficile na semaine omona ye. É difícil ver durante a semana. Ce qui a se représenter na monika ko honorer papa na ye. Se ele se fizer presente é porque veio Nzambe da honrar a aliança vinda do seu apambola pai. Que Deus da aliança lhe Na pesi abençoe. nzambe merci na tous les serviteurs de Dieu. Rendo graças a Deus também a todos os servos de Deus Oyo nyonso batikaki ko exercer musala na que nzambe. ficaram, deram sequência na obra de Deus, Kobana na prédicatrice começando a Mama pregadora, Pasteur Gracia. mamã pastora Graça, Elongo na ba serviteur servante de Dieu nyonso bazawa. em conjuntura a todos os outros servos que estão aqui, Ba papa Mbuta, ba papa na biso Fabrice, os papás que citaram os nomes, maman na biso Niclette, a mamã Niclete, tous les prédicatrices, prédicateurs, a todos os pregadores e bato pregadoras, nyonso bazo ko exercer na nzela chantre. aqueles que estão a exercer a função através do Nzambe cântico. apambola biso. Que Deus nos Bo abençoe. continuer kosala kaboye Continuem fazendo isto, parce que musala oyo ezali ya Nzambe. porque a obra é de Deus. Est-ce que obetele Yesu maboko makasi? Podes aplaudir fortemente pela glória e honra de Jesus. Alors toza na séminaire na biso tozo pesa pendant toute la semaine. Nós temos um seminário durante esta semana. Toza na 4 jours na présence en Nzambe. Temos 4 dias na presença de Deus. Lelo pe lobi jeudi pe vendredi.
Hoje, quinta-feira e sexta-feira. Et tokosilisa dimanche. E findaremos no domingo. Et dimanche encore tokozala béni. E domingo seremos amplamente à travers une abençoados impactation através da impactação que Deus fará aqui na alors nossa igreja. Então eu te imploro pelo amor de Deus a todos aqueles que começaram hoje que dê sequência até ao fim, porque estamos a falar sobre um grande tema pour la vision du Père. Que é ungido pela visão do Pai. O nosso tema é ungido pour la vision du Père. Para a visão do Pai ou pela visão do Pai. Pour la vision du Père. Ungido para a visão do Pai. E nosso tema nos representa 3 palavras plus fort et plus puissant tout au long de la semaine. Que chama muita atenção e é necessário que a gente fale sobre isso. Premièrement, primeira palavra é unção ou deuxième ezali vision. Segundo é visão. Et troisième ezali Père. E o terceiro é o Pai. Nakoki kolandela ngo moko na moko te soki na babina banana wena sukisa na Père ekoki ko compliquer yo. Se eu disser para começar no ungido e pular de uma vez para o Pai, vai te complicar. Mais par la définition nazo banana Père. Mas pela definição vou começar do Pai. Pour nous comprendre sens ya teme na biso. Para entenderes o sentido do nosso tema. Premièrement nazo définir le mot papa ou père. Primeiramente vou definir a palavra pai ou papá. Papa azanani. Quem é o pai? Par la définition globale, segundo a definição global, papa aza mutu azozwa rôle. O papá é aquela pessoa que tem a função e a responsabilité de responsabilidade liboso ya bana nyonso oyo azoko conduire to oyo azobokola diante de todos os filhos que está a dirigir. Pourquoi na sua définition oyo? Por que eu toco nesta definição? Parce que il y a des responsables. Porque há responsáveis bazobokola bana oyo babota te. Que estão a criar os filhos que não vieram. Mais bazo protéger bango, bazo garder bango. Mas estão a proteger e guardar. Peut-être plus que ba papa mususu bazaba irresponsável. Talvez muito mais do que os pais irresponsáveis. Yangwana papa. Por isso é que o pai azali mutu oyo azo rouler rôle. É a pessoa que está a exercer a função. Il y a responsabilité partenaire da responsabilidade paternal dans la vie d'un enfant. Na vida de filho. Alléluia. Amém. Donc ce qui mutu moko benga mi papa. Quer dizer que se uma pessoa for chamada pai, ba pesi mwana moko quelconque. Ele der em qualquer filho. Azui mwana na âge de 2 ans. Pega este filho na idade de 2 anos. Akoki kobokola mwana wana. Pode criar este filho. Jusqu'à ce que mwana na bali na maboko na ye. Até que esse filho venha casar na sua mãos. Conduite na maboko na ye. Ter a conduta através dele. Arriver na dimension élevée. E ir até a uma dimensão peut-être elevada. Kobala, peut-être aussi akoki kozwa musala malonga. Pode casar ou ter emprego de verdade. Alors bana nyonso bakolaka. Então todos esses filhos que crescem bazalaka toujours conduire na un responsable. São conduzidos ou dirigidos através de responsável. Un père aza aussi. Pai é também. Mutu oyo a travaillé beaucoup liboso ya bana. É a pessoa que trabalhou bastante diante dos filhos. Pour la prospérité na bango. Para a prosperidade dos filhos. Kokola na bango. Para o seu crescimento. Pour na lobiko na bango. E para a sua salvação. Aussi pour na bonheur na bango. E também pela sua bondade. C'est-à-dire un père. Quer dizer que pai azawana pona aluka bana bakola malamu. Está aí para que os filhos cresçam bem. Bana baza na bonne santé. Para que tenham uma boa saúde. Bana baza na prospérité. Para que tenham a prosperidade. Bana baza na élévation. E que tenham a elevação. Bana ba atteindre une autre dimension. Para que os filhos alcancem uma outra dimensão. Reconnaître que wana za papa. E a fim de reconhecerem que aquele é pai. Alors tozo parler sur pour la vision du Père. Então estamos a falar ungido para a visão do Pai. Alors mo elingi kolobanin. O que quer dizer ungido? Wendre premièrement. Ser ungido primeiramente. Eza une parole ou eza simplement koloba bazo wendre bazo zwa une huile bazo wendre mutu. Quer dizer simplesmente pegar azeite e ungir a pessoa. Donc eza une symbole. Ou é símbolo. Bazo ko appliquer likola mutu. Que estão colocar sobre a pessoa. Pona ela sake yende. Para que demonstre que é ele. ele mbona kata vina ye. Lhe foi colocado sinal ou ou bien símbolo. Baza ko se consacrer et pas mutu. Ou está sendo consagrado
por intermédio de alguém. to epai ya Nzambe. Ou para Deus. Parce que la consécration Porque a consagração eza na deux formes. tem duas formas. Il y a qu'on se consacrer aussi pour na mutu, Pode ser consagrado para a to pessoa. il y a qu'on se consacrer aussi et pas na Nzambe. Ou pode ser consagrado para Deus. Mais dans la Bible, Na Bíblia, to parla sur oin, falamos sobre ungido. eza une l'huile. É azeite Oyo bazotia mutu, que estão a colocar pour sobre na a ba pessoa ordonner et pas na Nzambe. para que lhe apresentem diante de Deus. Alors na ancienne alliance, Então, na antiga aliança, mo babengi oin, esta palavra ungido eza acte. é o ato Oyo bakonsacraka premièrement ba roi. que consagram primeiramente os reis. Na kati ya Bible, Dentro da Bíblia, histoire oyo biso tokoki kobase, a história na qual podemos nos eza histoire basear ya peuple ya é a Israël. história do povo de Israel. Israël babande kotambola na Nzambe. Israel caminhavam com Deus, Bazo marcher na Nzambe caminhavam com Deus pendant la nuit. durante a noite. Nzambe azalaki lokola colonne de feu. Deus era como a coluna de fogo. Alléluia. Amém. Pendant le jour, E durante o dia, azalaki comme colonne de nuit. era como a coluna de nuvem. Na butu azoclairer bango po ete malili ebeta bango te na désert. Durante a noite, ele dava luz por causa do frio. Azo protéger bango mabe komela bango te. Protegia para que nenhuma os Na alcançasse. journée azozala colonne de nuit E durante o dia está a ser coluna de pona nuvem moi efrappé bango te. para que o sol não os atinja. C'est-à-dire Nzambe Quer dizer que Deus azalaki papa pona peuple ya Israël. era pai para o povo de Azo Israel. protéger bango, Protegia eles, azo tambwisa bango. caminhava com En eles. plus azo ko nourrir bango Ainda por cima os na alimentava manne pendant que bazo vivre na désert. com mane enquanto viviam no deserto. C'est-à-dire tout au long du chemin ya peuple ya Israël, Quer dizer que todo o percurso do povo de Israel, Nzambe azalaki papa liboso na bango Deus era pai diante deles pona ko protéger para proteger pe pona ko batela. e para guardar. Na malili No frio azozala colonne de feu, era como a coluna de na fogo moi e durante o azozala dia colonne de nuée era a coluna de pona nuvem protéger. para proteger. C'est-à-dire un bon responsable, Quer dizer que bom c'est notre responsável Dieu. é o nosso Deus. Abatelaka pa bombaka Ele protege e na butu guarda pe na moi. de noite e durante o Yango na dia. prophétiser na Por isso poko é que eu lelo. profetizo na tarde de hoje. Tika Nzambe azala mobateli ya vi na yo. Deixe que Deus seja o protetor da tua vida. Amen na yo eza na maladi. O teu amém é fraco. Tika le grand Dieu de la Bible Eu disse que o grande Deus da azala Bíblia protecteur ya vi na yo. seja o protetor da tua Même vida. chaleur ekobeta pendant le jour, Ainda que o calor vai atingir yo durante moi o moye dia, simba yo eza não te. tem como o sol te tocar. Parce que azozala colonne de nuée, Porque ele está sendo como a coluna de ya kobomba nuvem yo moye simba yo e te. te guardar para que os Azozala colonne de nuée esta seja a coluna pona bilamba ya peuple ya para Israël. que os vestes do povo de Ebeba Israel te pendant marche na bango. não seja destruído durante Na a sua déclaré marcha. na poko lelo. Eu declaro na tarde de Nyonso hoje oyo koporte na vie que tudo que você vai levar na vida ekotikalaka kobeba te. jamais será destruído. Parce que Nzambe ozosalela Porque Deus que você sabe aza le seul protecteur é o único ya vi protetor mpe ya bomoi na yo. da tua vida. Ata chaleur ezobeta na mboka ngola, Ainda que os raios solares nalobi venham kosimba atingir vi na yo te. eu disse que não chegará Parce até que oza ti. na un papa Porque você tem um oyo pai abatelaka vi na yo. que protege a tua vida. D'ailleurs na butu ntango E à olalaka, noite quando você ye dorme, azalaka colonne de feu ele é como a mpo coluna de fogo napelisa vi na yo na moto. para Monde acender ya a tua ténèbre vida. simba yo te. O mundo das trevas não pode Molili te tocar. atrape bomoi na yo Para te. que as trevas não Yango alcancem ntango a yo tua vida. lalaka, Por isso é que quando ye você abundelaka dorme, vi na yo. ele peleja pela tua vida. Est-ce que nazoteya wapi? Será que estou a pregar aonde? Alléluia. Glória a Deus. Aza un bon papa responsable. Ele é um bom pai irresponsável. Alors peuple ya Israël Então o povo de Israel balingi lisusu Nzambe tatambwisa bango, já não queria que Deus caminhasse com eles. bakomi na posa ya roi, Eles queriam um rei azala dirigeant na bango. que fosse o seu dirigente. Baleli epa na Nzambe, Clamaram a Deus Nzambe apesa bango roi. para que Deus desse um Yango rei. tozoloba boye, Por isso é que estamos a dizer o seguinte: wendre ungido eza acte mpona kokonsacre baroi. é um ato de consagrar os reis. Wana tozomona na 1 Samuel chapitre 9. Estamos a ver em 1 de Samuel capítulo 9. Premièrement tozomona roi Saul Primeiro vimos o rei Saul, oyo azalaki mwana ya Kis. que era o filho de Cristo. Bible ezoloba Diz a Bíblia, babrebi ya Kis era as pertenças de Cristo. babungi. Ah,
perderam. Mais qui a bengi Saoul? Mas Cristo Abengi chamou serviteur na Saul ye. e chamou seu Alors servo. Bible kende koluka bapate. Disse: vão à procura das ovelhas. Nanzela Saoul abimi. Ao percurso, Saul Pona kende saiu koluka bapate. para ir procurar as ovelhas. Bamona ki bapate te. Não encontraram. Mais Bible so Mas ebisanga. narra a Bíblia, Serviteur à Saoul. o seu servo Alors Bible kende ko consulter. disse a Saul: vamos Eza na consultar voyant moko asa ao. a um sacerdote, Eza na aqui, prophète moko asa ao. a um profeta aí, Babenge na komwa Samuel. é chamado Samuel. Tokende ko consulter ye. Vamos lhe Allah consultar ki sabiso. para que nos mostre Ba brebi baza wapi. onde é que estão as Oh na ovelhas. butu moko. Numa noite, Nzambe pazo ebisa Samuel. Deus dizia a Samuel: Nakotinda mutu moko liboso na yo. enviarei um homem diante de ti. Tango akopusa nepa na yo. Quando se aproximará diante de Yonde ti, okozwa ye. você o receberá, Okowendre ye. lhe ungirás Azala roi ya para Israël. que ele seja o rei de Israel. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? Saoul Saul akomaki roi ya se Israël tornou o rei de à Israel travers Nzambe. através de Deus, À cause ya huile. por causa do azeite Oyo Samuel asopaki likola Saoul. que Samuel derramou sobre a cabeça de C'est-à-dire Saul. Saoul Quer dizer que asa Saul premier roi d'Israël. foi o primeiro rei de Oyo Israel asa consacré que é consagrado et par Nzambe. para Deus. Alléluia. Por Deus. Amém. C'est-à-dire roi Quer dizer que os reis baza consacré. são consagrados, Baza ouin. são ungidos, Oyo Nzambe asopeli mafuta. que Deus derramou azeite. Deuxièmement, eza aussi ba prêtre. Segundamente, quer dizer Oyo que são Nzambe aza pessoas koétablir liboso ya peuple ya que Israël. Deus estabeleceu diante do povo de Wana Israel. tozomona bisika totangi. É Na Exode 28. Em Êxodo 28, Nzambe azopona Aaron Deus está a escolher Arão pe badescenda na ye. e os seus descendentes. Alobi na Moïse. Disse a Moisés: Ponelanga Aaron escolhe Arão. azokota na service sacerdotal. Está entrando no serviço Yende sacerdotal. mutu akosala service. Ele é que fará o Ya serviço sacerdoce. de sacerdócio. Ye pe na bana na ye. Ele e os seus filhos. C'est-à-dire la sacerdoce. Quer dizer que o sacerdócio Eza choisi. é uma escolha Na nzela ya Aaron através de pe na Arão bana na ye. com os seus filhos. Mais Bible alobi na Exode 28 verset 41. Mas narra a Bíblia em Êxodo capítulo 28 Nzambe a établir Aaron que Deus escolheu pe Arão ayebisi Moïse. e disse a Moisés: Zwa mafuta o pega o azeite, wendre ye. unja-o. Est-ce que tu peux comprendre? Será que alguém está a entender? C'est-à-dire bazo wendre ye. Quer dizer que está sendo ungido Pour la vision ya Dieu le Père. para a visão de Deus Pai. Aaron azoluka a travaillé pour Nzambe. Arão quis trabalhar para Deus. C'est pour cela bazo wendre Aaron. Razão na qual está a ungir Arão. Mafuta zo kita likola Aaron. O azeite descia sobre ele. Aaron a commis choisir liboso Nzambe. Arão foi escolhido diante de Deus Pour nasala service oyo Nzambe apesi. para que fizesse o trabalho que Deus lhe Yangwana consagrou. pour la meilleure définition. Por isso é que para a melhor definição, Première définition ya ouais. primeira definição de ungido, Premièrement, tu définir en hébreu et en grec. vamos definir em hebraico e em grego. Ouais en hébreu, Ungidos em il y a hebraico Mashiach. quer dizer Mashiach, disseram, Ouais, il y a signifié consacré. que significa consagrado, Ou bien celui qui a reçu l'onction. ou aquele que recebeu a unção. C'est-à-dire en hébreu, Quer dizer que em hebraico bazako se consacré mutu. estão a consagrar a pessoa. Pe mutuana a recevoir une onction. E esta pessoa recebe uma unção Oh, et où tu par ensemble. que vem de Deus. Deuxièmement, en grec, E em grego, bazo benga mo oyo wen, esta palavra ungido el y koloba Christos. quer dizer Christos, como disseram, Oh, na définition normale, tozo benga ngo Christ. que em outras definições, na definição normal é Na chamado Nouveau Cristo. Testament, tozo benga Christ. Em Novo Testamento é Cristo. Christ est outil na grec. Cristo vem de grego. Christos. Christos El y koloba wen. quer dizer ungido. Est-ce que l'église est jusque là-bas, vous comprenez? Será que a igreja até aqui me Est-ce que vous entende? mettez là et sur ma boca, ma Podes casa? aplaudir fortemente pela glória de Jesus. Yangwana komona mo Jésus-Christ. Por isso é que verás que a palavra Jesus, que a palavra Jesus Yangwana en Cristo, grec, babenga ngo Yeshua HaMashiach. em grego é chamado Yeshua HaMashiach, Elingi koloba Jésus oint de Dieu. que quer dizer Jesus escolhido ou ungido de Deus. Yango somo na makambo tant tozo te ozo koma.
Por isso é que é necessário escrever quando pregamos estas coisas. Yango ekokolisa connaissance na yo. É que fará crescer o teu E façon conhecimento na ko comprendre makomi na Nzambe. e a tua forma de entender as escrituras divinas. Alléluia. Amém. Yango na ué. Por isso é que ungido Aza mutu oyo aza choisi par Dieu. é a pessoa escolhida por Deus. Bato oyo baza mise à part. Pessoas colocadas à parte. Bato oyo baza na vision oyo baza na mission pour na Nzambe. Pessoas que têm a missão para Deus. Troisièmement baza bato oyo baza na une puissance. São pessoas que têm poder Oyo Nzambe a déposé likolo na que bango. Deus colocou sobre ele Pour ba exercer musala para papa. que exercessem a obra do Pour Pai, ba accomplir mission papa. para cumprir a missão do Yango Pai. na ué de Dieu. Por isso é que o ungido de Deus, Mutu nyonso oyo aza ué. toda pessoa que é ungida, Aza mutu oyo aza mise en part. é uma pessoa colocada à parte Na kati ya mabota. dentro das famílias. Tokoki kobota mabiso nyonso. Podemos nascer vários, Mais il y a des personnes. mas há pessoas Oyo Nzambe ye moko aponaka. que o próprio Deus escolhe. Nzambe aponi ye. Deus o escolheu, Pe atie ye mise en part. ele colocou à parte Inekema mpona service ya Nzambe. unicamente para o serviço divino. Bawe na kati ya bafamille. Ungidos dentro da família Bazalaka ebele te. não são muitos. Alléluia. Glória a Deus. Bawe na kati ya banation. Ungidos dentro da nação Bazalaka ebele te. não são muitos. D'ailleurs na ancienne alliance. Na antiga aliança, Nzambe akoki kowendre bato. Deus pode ungir as pessoas, Mais bato bakoki kozala na mission kotambusa toute une nation. mas essas pessoas podem ter a missão para dirigir toda a nação. Bakozala mibale te misato te. Não podem ser duas dentre as pessoas. De Genèse à Malachie. De Gênesis a Malaquias, Ezalaka motu moko azalaka une tête. essa é uma pessoa que é colocado como a cabeça Pour natambusa une nation. para dirigir uma nação. Quel que soit na temps ya ba prêtre. Não importa como no tempo dos padres, Nzambe azopona Aaron. Deus está a escolher Asala service sacerdotal. para exercer o serviço sacerdotal, Pona kotambuisa peuple para Israël. dirigir o povo de Na Israel kati ya service ya banganga bonzambe. dentro do serviço dos Na sacerdotes temps ya ba divinos. prophètes. No tempo dos profetas, Il n'aura jamais deux prophètes. não teremos nunca dois profetas Oyo bakoki ko régner esika moko. que vão exercer a função no mesmo Il faut lugar. kaka moko. Tem que ser Nzambe awendre que ye. Deus deve Ne ungir atambuisa peuple. e ele vai caminhar ou dirigir o povo. Jusque là, église, se comprend. Será que até que o povo me entende? Alors, tu parles, c'est ouais pour une vision. Estamos a falar de ungido para uma visão. Vision, Visão, na hébreu, bazoberango, chazon. em hebraico é chamado de shazon. Pourquoi nous définissons en hébreu et en grec? Por que eu estou a definir em hebraico Pour e ne em pas grego? savoir une meilleure définition, Para dar uma melhor il y a definição chaque mot biblique. de cada palavra, Ce qui cada te termo l'a dit, bíblico. Bible en français. Se nós falar de Bíblia em Donc, on dit francês, qu'on comprendre chaque mot. jamais entenderemos cada palavra. Oh, alléluia. Amém. Alléluia. Glória a Deus. Exemple, mon la Bible. Exemplo na Bíblia, Jésus-Christ a solo ezadi à côté de soi tonga. entre na agulha, naquele fora. Est-ce que tout le monde comprend nga? Que alguém me Moi entende. comprendre vraiment maloba na nzambe ezati. Não tem como entender a palavra de Deus. Alors tant qu'on comprend la définition à langage, Então, quando você entende a definição ne da et qu'on palavra, même comprendre la Bible penser ni nezolobela. é onde vai te levar a entender o pensamento Yango da na Bíblia. ezalaka bien ko définir chaque mot. Por isso é bom definir cada palavra. Vision en hébreu ni koloba chazon. Visão em hebraico é Jason. C H A Z O N. Como que será mesmo aí? Et ni koloba vision prophétique Quer dizer visão profética ou bien révélation divine ou revelação ou divina bien oracle de l'Éternel. ou oráculo do eterno. Parce que mutu oyo a su vision et pas ensemble. Porque a pessoa que recebe a visão de C'est que Deus a su une vision prophétique ou et pas ensemble. quer dizer que recebeu uma visão profética vinda de Asa Deus. mutu asa na révélation divine bonzambe. É a pessoa que tem revelação divina de Deus. Yangwana mutu asa wepo na vision ya papa. Por isso é que a pessoa que é ungido pela visão do Pai Asa mutu moko oyo asa très utile liboso ya nzambe. é uma pessoa muito necessário e útil diante de Deus. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Glória a Deus. Yangwana tangu mutu azo tambuisa peuple de Dieu. Por isso é que quando a pessoa ordena ou dirige o povo de Deus, Obligatoire, il faut asa la orienter et pas nzambe.
é obrigatoriamente que seja orientado Azala por Deus. guidé et pas ensemble. Tem que ser guiado por Deus. Azala instruire et pas ensemble. Deve ser instruído por Deus. Akoki jamais kotambwisa bato Jamais pode dirigir as pessoas selon sentiment ya nzoto, segundo os sentimentos carnais, selon makanisi na ye humaine. segundo o conhecimento humano. Parce que mutu aza consacré, Porque a pessoa que é consagrada, mutu nzamba wendre, a pessoa que Deus ungiu, il faut nzambe ye moko atambwisa peuple na ye. o próprio Deus deve dirigir o seu povo. Alléluia. Glória a Deus. Soki mutu aza weni te pa na nzambe, Se a pessoa não é ungido por aza na Deus, bakapasité te ya nzambe, não tem as capacidades eza divinas, difficile atambwisa un peuple. é difícil dirigir um povo. Bible ezoloba na Proverbe 29 verset 18. Narra a Bíblia em Provérbios, Soki peuple baza na révélation te, se o povo não tiver a revelação, baza peuple oyo baza sans frein. é um povo sem travão. C'est-à-dire révélation soki eza te, Quer dizer que se não há revelação, nzambe azozala auteur te ya koconduire peuple na ye. Deus não está a ter acesso de dirigir o seu Biso povo. nyonso toza awa tokoya na erreur. Todos nós que estamos aqui cairemos no erro. Église ezo comprendre ngai. Será que a igreja me entende? Oh, alléluia. Glória a Deus. Soki nzambe azo révéler pasteur Shimita te, Se Deus não revelar o pastor Shemitah, biso nyonso tokokende na maboko ya Satana. todos nós iremos nas mãos de Satanás. Yango wana soki révélation eza te, Por isso é que se não há revelação, peuple bazokita lokola baza na frein te. o povo vai descendo sem travão. Mais gloire à Dieu, Mas glória a Deus, oza na église você está na igreja oyo eza dirigé par Dieu, e é dirigido por Deus. oyo nzambe awendre l'homme de Dieu Deus ungiu o seu mpo nazwa homem badirective divine, para ter diretrizes divinas tozala conduire epai na e ye para que sejamos jusqu'à dirigidos ce akoya até que ele virá. akuta yo oza toujours na conduite divine Que ele te encontre na conduta na divina kati ya église les élus de Jésus-Christ. dentro da igreja, eleitos de Jesus nayebi Cristo. peut-être message oyo ekomi so compliqué Eu entendo que esta palavra Mais essa nazo mensagem biso na poko complica, alelo. mas eu estou a te dizer na tarde na de kati ya hoje, église oyo nzambe awendre bato mibale te. nesta igreja Deus não ungiu duas pessoas. Église eza awa, A igreja está aqui. nzambe awendre kaka mutu moko Deus ungiu apenas uma mpona pessoa azala dirigeant ya une nation para que seja o dirigente de oyo uma nação bakotambwisa peuple na ye que vai dirigir o seu na povo. kati ya mboka les élus du Christ Dentro do povo eleitos de Cristo, eza kaka na mutu moko. há apenas uma pessoa. Alors bato nyonso baza loin de Dieu Então todas as pessoas que são ungidas oyo de Deus, bamemi vision ya nzambe que carregam a visão divina, baza bato baza charge, são pessoas que são bato baza na sobrecarregados. kilo ya bonzambe São pessoas que têm o peso oyo divino, nzambe azodirige mpe azokoriente que Deus está a dirigir e à chaque orientar. temps chaque moment Em todo momento, baza obligé ya koluka nzambe são obrigados a mpona peuple na ye escolher Deus, bazala malamu, para que o povo de Deus baza esteja bem. obligé ya kozala na présence ya É nzambe obrigado a estar na presença mpona de Deus, nzambe atambwisa bango. para que Deus os oriente. Yango wana mutu azomema vision Por isso é que a pessoa que carrega a jamais visão akoki kotambola na ide ya bato ya mokili, jamais pode caminhar de acordo com a ideia de jamais akoki kozala inspiré na bapense humaine. jamais pode ser inspirado nos pensamentos humanos. Obligatoire esengeli azala na bapense divine, É uma obrigação que ele tenha um azala pensamento divino. conduire epai na nzambe, Deve ser conduzido por Deus. nde par la peuple na ye bakomona É bonheur, através daí que o seu povo viverá nde uma par la bondade. peuple na ye bakomona changement. É aí que o seu povo virá uma mudança. Nzambe aza na mission na peuple ya Israel, Deus tem missão com o povo de Israel. mais aye kopona Moïse. Mas veio escolher Moisés. Moïse abotamaki na famille, Moisés foi nascido numa família. Moïse azalaki na bayaya, Ele tinha irmãos mais velhos. mais Moïse a trouvé grâce epai na nzambe, Mas Moisés achou graça parce diante de que Deus. nzambe mpona awendre mutu Porque Deus, para ungir o homem, eza kaka premièrement te ayebisa basakoli. não é necessário falar aos sacerdotes. Naissance ya Moïse, Nascimento de Moisés prophète azalaki te. não tinha profeta. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, okoki kozala na mission ya nzambe podes ter a missão eza divina kati na yo. que está dentro de ti. Prophète akoki kolala no mpe kolamuka na yo. Profeta pode dormir e acordar contigo. Peut-être nzambe akoki koyebisa ete makambo eza na kati ya vi na yo, Deus pode não lhe revelar também as coisas que são mais dentro da ntango tua vida. ozoyeba ke nabengama na nzambe, Mas quando se sabe que Na eu sou ponama chamado na por Deus, Nzambe, escolhido por ke Deus, nazomema une poids ya bonzambe na kati ya vi na nga, carrego um fardo divino dentro da yango minha wana vida. ekoconduire yo É que vai te conduzir atteindre objectif ya de nzambe. alcançar o objetivo divino. Nzambe aponi Moïse Deus escolheu Moisés mpona libere peuple ya para Israel libertar o povo de na Israel kati ya libota moko. dentro de uma família. Yango wana mpe nazoteya yo Por lelo, isso é que eu te
emprego hoje. Peut-être vie na yo. Talvez a tua Bongo vida tamebele. nascerá Me muito. yonde. Mas é você Nzamba pona. que Deus escolheu Acha yo minzampa. para colocar a parte Pono sala mission. para exercer a Na missão kati ya libota na yo. dentro da tua Na família, kati ya nation na yo. dentro da tua nação, Pona peuple bazala libéré. para que o povo seja Nzamba liberto. tali Moïse. Deus olhou Moisés, Nzamba poni Moïse. escolheu Alors Moisés. yonde na poni. Ele dizia a ti Pono que eu escolho libérer peuple nanga. para libertar o meu Bien aimé dans povo. le Seigneur. Bem amado ao Senhor, Même Pharaon. mesmo Faraó Akoki kozala une autorité. pode ser Ya mboka autoritário Égypte mobimba. de todo o povo Mais soki egípcio. nzamba poni yo. Mas se Deus te escolher, Même roi ya mboka wana. mesmo o rei daquele Aza na povo pouvoir te ya kosimba vi na yo. não tem o poder de tocar a tua Parce vida, que mutu aza loin de Dieu. porque o ungido de Deus, Bon nzambe mobimba esimbi ye. a divindade, Armée céleste ezotambola na o ye. exército Est-ce que celestial l'église caminha ezo com comprendre ele. nga? Será que a igreja me Est-ce que entende? l'église eza awa? Será que a igreja está Tala aqui? makambo nzambe azosala. Olha o que Deus faz. Na ngambu ya mboka Égypte. No lado do povo do Egito, Pharaon aza na basoda. Faraó tinha Aza na soldados, bato ebele. tinha muita Mais gente, nzambe aponi kaka Moïse. mas Deus escolheu apenas Moisés. Apesi ye instrument de guerre. Lhe deu um instrumento de guerra, Apesi ye kaka bâton. lhe deu um cajado. Alors bomoi na bâton oyo. Disse, neste cajado Yango nde nakosala miracle. é que eu farei milagres. Comment Pharaon Como é que Faraó aza na basoda, tem soldados, aza na bato ebele, há um exército mais ali, nzambe ozopesa nga bâton. mas Deus está me dar Makambo ya nzambe eza compliqué. coisas de Deus são complicadas. Alléluia. Amém. Soki nzambe aponi yo, Se Deus te escolher, oyo bato bazotiaka te, o que os homens não prestam yango atenção nde nzambe akosalela. é o que Deus vai usar. Est-ce que l'église eza comprendre? Será que a igreja me entende? Yo peut-être ozomona oza na eloko te, Você pode achar que não tens nada, mais nzambe atuni Moïse. mas Deus escolheu a Moisés. Oza na nini na vi na yo? Perguntou a Moisés o que Moïse você tem. alobi naza na bâton. Moisés disse: eu tenho esse Kaka na bastão. bâton oyo azalaki nango, Este bastão que tu yango tens, wana ekolibere peuple ya ele vai Israël. libertar o povo de Bien aimé, Israel. nazoyebi biso na pokwa Bem lelo. amado, eu te digo na tarde Oza de na hoje, eloko eza na kati ya vi na yo. você tem alguma coisa na tua vida. Est-ce que mutu na yo te aza awa? Será que só pregar alguém aqui? Oza na eloko eza na kati ya vi Há na yo. alguma coisa na tua vida. Diable ayiba nanu nyonso ya vi na yo O te. diabo ainda não roubou tudo. Diable na tua abotola vida. nanu nyonso ya bomoi na O yo diabo te. ainda não recebeu tudo. na Oyo tua oza vida. na O yango, que você tem yango nzambe akoutilize mpo lobima molongi. é que Deus vai usar para que saias vencedor. Peut-être ozo comprendre nga te. Talvez você não está me entendendo. Écoutez yaya, Escute, David David azalaki na eloko te, não era ninguém, mais nzambe apona ye, mas Deus o escolheu, awendre ye ungiu mpo na azala libérateur ya famille na ye. para que fosse o liberador da sua família. Na réunion ya famille David aza te. Nas reuniões da família, David não estava. David na kati ya zamba. Ele estava lá na A floresta. d'autres termes, David azalaki rejeté. Em outros termos, Davi era rejeitado, Babandona David, descartado, babosani David. e abandonado e esquecido. Mais David nde mutu azokoma weni liboso ya nzambe Mas era o Davi que tinha que ser ungido diante mpo de na Deus libere peuple na ye. para libertar o seu povo. Peut-être okoki komona oza abandonné, Pode achar que eles abandonados, négligé, rejeitados, mais nzambe nde mutu akosalela yo bilembo mpe bikamwa. mas é Deus que vai te fazer a graça. Alléluia. Glória a Deus. Tala yebisaka bato naza na eloko na vi na nga. Começa a dizer às pessoas que eu tenho Lokola alguma não coisa na minha profitei. vida. Ainda não morri. Nzambe aza na eloko moko akosala mpo na bomoi na nga. Deus ainda fará alguma coisa na minha vida. Kotala faiblesse na yo te, Não olhe as suas fraquezas. kotala culpabilité te, Não olhe a mais yo tala culpabilidade. combien nzambe alinga yo, Mas olhe o quanto Deus yo te ama. tala combien nzambe abenga yo. E olhe o quanto Deus te Oyo chama. oza nango yango nzambe akosalela yo. O que você tem é que Deus vai Moïse usar. atalaki te ke abomaki un égyptien. Moisés não viu que matou um Moïse egípcio. atalaki faiblesse na ye Não te, viu as suas fraquezas. mais andimaki nzambe Mas aceitou Deus. mpe nzambe atambolaki na ye. Deus caminhou com Nalobi ele. tika ane oyo Eu disse, este ano, nzambe oyo abenga nga que Deus que me chamou, atambola na yo, caminhe contigo. amema yo mosika, Que te leve distante. ozala un instrument de Que guerre sejas um mpo na instrumento de kolibere guerra. bela bato na se na mokili Para oyo. libertar muita gente Nalobi aqui na akopona terra. moto mosusu te, Eu disse, não vai escolher outra nalobi tika pessoa. mpo na yo na pokwa Deixa lelo. que ele te escolha na tarde de hoje. Recevez cela au nom de Jésus. Receba em nome de Jesus. Soki mafuta ekokita lelo, Se o azeite vai ser derramado ekokita hoje, likolo ya moto moko será derramado sobre oyo uma pessoa azocomprendre vision ya papa que está a entender a visão mpe do oyo Pai alingi asala volonté ya e o papa. que quer fazer a vontade do Pai.
Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Glória a Deus. Yangwana mutu aza ouais pour la vision du Père. Por isso é que a pessoa que é ungido para a visão do Pai Aza n'importe qui te. não é qualquer um, não. Aza mutu azotambola na Nzambe. Só que caminha com Deus. Aza mutu oyo aza na Nzambe. Pessoa que caminha com Deus. L'onction likola mutu. Unção sobre a pessoa Et précédera toujours de bonnes choses. traz boas coisas. Et précédera. Acelera e atrai boas coisas. Donc et précédera de makambo malam. Atrai boas coisas. Soki oza na mafuta na Nzambe likolo na yo. Se você tem um azeite de Deus sobre ti, Ezala kaka symbole na mutu. é só um símbolo sobre a cabeça, Mais elongwaka te na via mutu. mas não sai na vida da pessoa. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Glória a Deus. Et puis l'onction ya Nzambe. E a unção divina, Soki eza likolo mutu na yo. se está sobre a tua cabeça, Ezokipe kaka te mpona oyo exercer na kati église. não importa simplesmente para exercer dentro da Même mpona igreja, d'autres travail. mesmo para outro trabalho, Mafuta Nzambe esalaka. o azeite de Deus faz, opera. Exode 31, Êxodo 33, verset 3 à 5. verso 3 a 5. Bible ezoyebisanga. Narra a Bíblia. Nzambe ayebisi Moïse. Deus disse a Moisés: Nazowendre estou a ungir Betsalel Bet-Salem mpona aconstruire para construir mosala na kati ya tabernacle. a obra dentro do tabernáculo. C'est-à-dire l'onction ya Nzambe Quer dizer que a unção de Deus eza na possibilité tem a capacidade ya kokita likolo na yo de descer sobre mpona você mosala mpe oyo osalaka. pelo trabalho que você faz. Est-ce que l'église eza comprendre ngai? Será que a igreja está a me entender? Mafuta likolo vi na yo O azeite sobre a tua vida ekoki kokita likolo na yo pode descer sobre mpona ti ebongisa osi bomoi na yo mpe libota na yo. para melhorar a tua vida e a tua família. Yango wana bana nyonso oyo bayebi Nzambe, Por isso é que todos que conhecem il Deus faut avoir ozala na posaka ya mafuta na vi na yo têm que ter aquela necessidade do mpona azeite na okota tua na vida vision ya papa. para entrar na visão do Pai. Église oza awa Será que a igreja está pepa aqui? loboko na mona yo. Por favor, abande, quero te Oh, ver. pepa na mona yo. Abande para que eu te veja. Yango wana okomona vision ya papa Por isso é que a visão do Pai ezalaka une grande vision é uma grande visão oyo ezalaka éternel esilaka que te, é eterno, não mais ezalaka acaba. na posa ya bana Mas precisa os oyo filhos bazocomprendre vision ya papa que estão a entender a visão do mpona Pai bakota batravaille na papa. para entrarem e trabalhar com o Pai. Alléluia. Glória a Deus. L'onction likolo ya vi ya mutu A unção sobre a vida da ekipaka pessoa kaka baprofete te, não é só para os profetas, ekipaka kaka baprêtre te, não é só para os padres, mais ekipaka osi bana mas é também para os oyo filhos baza na posa basala vision ya papa na se na que mokili oyo. querem trabalhar na visão do Pai aqui na terra. Papa oyo nga nazoloba c'est notre Dieu, O Pai a quem eu me refiro é o c'est nosso Deus, Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Cristo de Soko Nazaré. olingi oaccomplir vision, Se você quer cumprir a oaccomplir visão, destinée na yo, cumprir o teu sala destino, vision ya Jésus cumpra a visão de na Jesus se na mokili oyo. aqui na terra. Est-ce que l'église eza comprendre? Será que a igreja me entende? Alléluia. Glória a Deus. Badisciple bazotambola na Jésus Os discípulos caminhavam com Jesus. baza badisciple, São discípulos. mais Jésus-Christ azopromettre bango Mas Jesus os prometia: il aura un temps, haverá um tempo, vous serez baptisés vós sereis batizados du Saint-Esprit. do Espírito Santo. Pourquoi nalobi mafuta pe nalobi sur le Saint-Esprit? Por que eu falei do azeite e do Espírito Parce Santo? que dans l'ancienne alliance, Porque na antiga aliança, l'impartation de oin a impactação do eza ungido une puissance, é poder, une capacité uma capacidade oyo nzambe akotiaka likolo ya moto. que Deus coloca sobre a pessoa. Mais dans le Nouveau Testament, Mas no Novo Testamento, l'impartation vient du Saint-Esprit. a impactação vem através do Il y a Espírito un Santo. peuple, il y a des disciples à Jésus. Por isso é que os discípulos de Jesus, Pendant que bazotambola na Jésus, enquanto caminhavam com Jesus, Jésus-Christ azopromettre bango, Jesus os prometia: vous recevrez vós le recebereis baptême du Saint-Esprit. o batismo do Espírito Même Santo. Jean-Baptiste, Mesmo João Batista, azoba nga na baptiser bino ele disse que eu vos batizo na baptême ya repentance. com o batismo do Mais oyo arrependimento. akoya après ngai Mas o que virá depois de mim akobaptiser bino vos batizará na moto pe na molimo. com fogo e espírito. Il parle du Saint-Esprit. Ele falava do Espírito Santo. Alléluia.
Amém. Est-ce que vous mettez là sous ma boko Vamos makasi? aplaudir fortemente pela glória Oh, de mettez là Jesus. sous ma boko makasi. Aplauda para Jesus. Yangwana mutu oyo azosa la vision ya papa. Por isso é que a pessoa que faz a Il visão faut do Pai azala bien disposé na présence ensemble. deve ser muito disposto. Et Seigneur diante de azala Deus. bien encadré na endroit précieux. Deve ser muito bem enquadrado diante Oyo de Deus. nzamba pesi ye pona a diriger ye. Na missão que Deus lhe deu para lhe dirigir. Ouais, pour la vision du Père. Ungido para a visão do Eza Pai. mutu azosa la volonté ya papa premièrement. É a pessoa que faz primeiramente a vontade do Pai. Deuxièmement, Segundamente, mutu oyo aza koobéir. é a pessoa que obedece Tango nyonso epa papa. em todo momento o Pai. Alléluia. Amém. Comment yo zo koobéir te? Como é que você não obedece? Ozo tosa te. Não estás a obedecer. Comment okokisa vision ya papa na se na Como é que mokili? você vai cumprir a visão do Pai aqui na terra? Un bon disciple, Bom discípulo c'est lui qui fait la volonté de son maître. é aquele que faz a vontade do seu mestre. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Glória a Deus. Un bon disciple, Bom discípulo c'est lui qui fait la volonté de son maître. é aquele que faz a vontade do seu mestre. Tango ozosa la volonté ya maître na yo. Quando estás a fazer a vontade do Nde teu mestre, maître na yo é aí que o seu mestre akohonore yo vai te pe honrar akoétablir yo. e vai te estabelecer. Tango ozosa la volonté ya Nzambe, Quando você faz a vontade de Deus, Nzambe akoplace yo Deus vai te pe colocar akohonore vi na yo. e vai honrar a tua Oh, vida. alléluia. Glória a Deus. Napondeli na poko alelo. Eu oro na tarde de hoje. Ata pasi ata minyoko. Não importa as Yo dificuldades. zondima kobanga Nzambe pe kotambola na Nzambe. Você aceita caminhar com Tika Deus e Nzambe temer a Deus. établir yo. Deixa que Deus te Na estabeleça kati ya famille pe na nation na yo. dentro da família, na tua nação. Awendre yo lelo na poko Que alelo. Deus te unja hoje na tarde Soki de hoje. Nzambe awendrangaka mpo na eklesia oyo, Se Deus me ungiu para esta c'est-à-dire igreja, naza Aaron na kati ya eklesia quer oyo, dizer que eu sou Arão nesta igreja. mafuta ya O Aaron azeite de Arão ebandaka na mutu. começa na cabeça. C'est le père. É o pai. Mutu eza mpo na papa. A cabeça é Papa para o azalaka pai. na première position. O pai fica na primeira Parce que posição. l'huile vient de Dieu. Porque o azeite vem Les de Deus. capacités viennent de Dieu. A capacidade vem de Deus. L'onction vient de Dieu. A unção vem de Notre Deus. Dieu vit dans le ciel. Nosso Deus está no Soki céu. azosopa mafuta, Quando derrama o il azeite, faut ebanda na mutu. tem que começar na cabeça. Alléluia. Glória a Deus. Yango wana mutu nyonso Nzambe apona Por isso é que toda pessoa que Deus mpona escolheu dirige peuple na ye para dirigir o seu povo balongwaka na eta ya bana saem dos filhos bakomaka bapapa. e se tornam pais. Okoki kozala mwana na kati ya famille, Pode ser filho na família, mais soki Nzambe aponi yo mas se Deus te escolher, okoki kozwa charge ya famille pode ter a mpo ozwi carga charge ya papa mpe ya mama. e do pai e da mãe. A cause ya mafuta eza likolo ya moto na Por yo. causa do azeite que está sobre a tua cabeça. Église ezokomprendre nga te. A igreja não está a me entender. Alléluia. Glória a Deus. Mpo na bayeba Isaïe, Para conhecerem Isaías, il faut mafuta ekitana likolo ya David. o azeite tem que começar sobre Davi. David na mafuta soki akwesi Goliath, Se Davi derrubar nde Golias, bakotuna eles vão perguntar: mwana oyo aza mwana ya de quem é este filho? nde akoloba naza mwana Isaïe. É onde ele dirá: sou filho de Papa Isaías. na ye Isaïe ayebani O seu pai é conhecido, a é cause ya conhecido David. através de Davi. Nalobi histoire ya David ezala histoire na Eu yo. disse que a história de Davi será uma Meme história. soki oyebana te, Mesmo se não foram na conhecidos, nzela na yo através de ti, libota na tua ekoyebana. família será conhecida. Différence eza A mafuta diferença é o oyo eza azeite likolo ya moto na yo. está sobre a tua Soki oza na cabeça. mafuta na moto na yo, Se você tem azeite sobre a tua okomema cabeça, meme différence você levará a na kati ya diferença libota. dentro da Soki família. oza na mafuta likolo na yo, Se tens o azeite sobre okomema ti, différence levarás a na diferença kati ya baami. no meio dos amigos. Okomema différence Terás a diferença na kati ya quartier. no bairro. Okomema différence Terás a na diferença kati ya travail no to na trabalho kati ya commerce. ou no Parce negócio. que yo oza lokola bango te. Porque você não é como Yo eles. oza un homme mis en part. Você é um homem colocado à Nzambe parte. atia mafuta likolo ya moto na Deus yo. colocou azeite sobre a Yango tua na cabeça. déclaré lelo. Por isso que eu Tika declaro hoje, mafuta oyo eza likolo ya moto na nga deixa que o azeite que está sobre ekita ti, likolo ya moto nyonso aza que awa, deixa sobre todos que estão esopa na aqui, likolo ya moto na yo. que deixa sobre todos Nalobi que yo estão aqui. kosuka boye te. Eu disse que não mais Soki fará Nzambe neste modo. aponanga na eklesia Se oyo, Deus me escolheu nesta igreja awendre nga liboso ya bato mpe liboso ya e mokili, ungiu diante das pessoas do nalobi yo mpe mundo, kosuka boye eu te. disse você não vai parar desse Soki jeito. Nzambe asala nga papa mpo na eklesia Se oyo, Deus me fez pai para esta igreja, akosala mpe papa mpo na bikolo ebele. te fará pai de nações também. Amen na Yesu.
ezo déranger ngai. Esse amém está me deixando Soko zo ndima yango. Se estás aqui, Nalobi nzambe nanga peso charge ya libota na yo. eu disse que Deus te dê a cara da Nalobi tua yo família. ndoko fongola ba porte ekangama na famille. Eu disse você que vai abrir as Soki portas na que kati ya estão famille na moto família. nano afongola nzela te. Se na família ninguém Nalobi na abre nzela a na yo porta, ndoko fongola eu nzela. disse através de Deus os caminhos serão Lobro teus. sakaraba basaya. Glória a Deus. David Davi afongola nzela abriu a porta ya kokota na palais royal. entrar no palácio Nalobi real. yo pe Eu disse você tika nzamba sopa mafuta likola deixa moto que na yo. Deus derrame o azeite sobre a tua cabeça Efongwela yo ba porte ekangama. e abra as portas que estavam A fechadas. d'autres termes, Em outros termos, mafuta likola moto a moto. o azeite sobre a cabeça da pessoa Efongolaka meme ba porte oyo bandoki bakangaki. abre até as portas que os feiticeiros Tozo fecharam. vivre na loi établir a famille. Estamos a viver nas leis Ba famille estabelecidas mosusu da batu família. bazobala te. Em algumas famílias as pessoas Batu não bazozwa casam. musala malonga As te. pessoas não têm empregos de Nalobi verdade. mpo na yo Eu disse para oza você, différent na bango. você é diferente deles. Bobotama libumu moko Cresceram no mesmo na yo ventre, nzambe nde muta mpo na yo. mas você é escolhido por Deus. Oza mise en part. Você é colocado à parte. Alléluia. Glória a Deus. Yebisa ndeko aza mpende naloba naza mise en part. Diga ao teu próximo, eu estou colocado à parte. Naza lokola bango te. Não sou como eles. Bisika baeshuaki yo koeshue te. Onde eles foram derrotados, Bisika você não será bazindaki yo derrotado. kozinda te. Onde eles caíram, você não vai. Bisika bazangaki nalobi yo nde okozwa. Onde eles faltaram, você Soki terá. nanu bavoyage te yo nde Se okovoyage. nunca viajaram, você vai viajar. Soki nanu balonga mariage te nalobi yo lokolo Se ozovivre nunca kolonga. venceram o casamento, você vai casar. Est-ce que makambo nazoloba eza mpo na yo? Será que o que estou a dizer é para ti? Alléluia. Glória a Deus. Soki bana na bango baanora bango te. Se os seus filhos não Oyo yo serão bana honrados, bakosilisa classe. os teus filhos vão Oyo yo ficar bana bakotanga formação, bamboka mosika. vão estudar em outros Nalobi parce países. que mafuta Eu disse porque o azeite eza likolo nanga ezokita likolo moto que na yo. está sobre mim está a descer sobre ti. Nalobi tika oparticipe na l'onction ya Eu tata. disse entre na unção do Pai. L'église ezocomprendre. A igreja não está entendendo. Écoutez Yaya, Escute, je me sens à moi une l'onction parfaite. eu sinto uma unção perfeita Sans dentro tâche, de mim. sans défaut. Sem defeitos, sem falhas. Soki okota na vision oyo, Se você entrou nesta visão, na esprit, no espírito, pe na molimo, e no espírito oza ganhar com établi alma, lokola un fille, un fils. você está aqui estabelecido como um filho. Vie ne kosuka boye te. A tua vida não vai parar desse jeito. Nayebi si yo vie ne kosuka boye te. Eu disse, a tua vida não vai parar desse jeito. Témoignage qu'on a dit que c'est quelques personnes bayebi. Maman moko ya mokolo avancé en âge. Uma idosa mesmo, avançada de idade. Na église nayebi si ye maman yo kobalo kobota. Na igreja eu lhe disse, você vai casar e vai ter filhos. Akweya sur place na kati ya intercession anto na ngambo. Caiu no lugar na intercessão. Abi libala no eza awa te zonga comprendre zonga na wish. Eu lhe disse, o teu casamento não está aqui, vai no Wish. Abi papa na zonga. Ela disse, pai, Ngabi volta. zonga. Eu disse, volta. Na ke na lubango na yo kapele ezobenga ngai. Fui em Lubango, eu ouvi Se uma Marlete aza chamada. témoin, mama grâce a témoin. A mamãe Graça é testemunha. Na olakisa bino apele kota bengi ngai. Vou vos mostrar a chamada. Me Alobi ligou. papa Disse, pai, oyo o lobaki. que você falou, Oyo lobaki o que você falou ekokisami. se cumpriu. Lelo Hoje, nga mama mukolo eu, esta idosa, bake kotikela nga deja biloko nyonso na foram famille. trazer todas as coisas, todos os dotes. Na minute onde toza awa akoki kozala kaka leki ya mama na biso. Mama na biso mama Inês. Como estamos aqui, ela pode ser apenas irmã da Biso mamãe. nyonso toa baleki epa na ye. O resto é menor diante dela. Esa mtu mwana azoyoka nga Amém. me azwi libala. Mas casou. Abi papa esenga oyo nalinga te ozala libanda ntango ozonga Eu disse, ele, na obenga yo mama grâce afa azala wana ata ser moko azala wana mpo na bayebaki nzambe akosaka te. glória a Deus. Soki asalaki toza na intercession Se fez na lelo intercessão. toza wapi Hoje estamos aonde? ebongo mpo na yo E para você. nalobi nano esili te Eu disse, não, acabou. oza na eloko na kati ya vida Você yo tem alguma coisa na tua komimona vida. pamba te Não se rejeite. oza na quelque chose Você tem alguma oyo coisa nzambe na nga koutilize yango que meu Deus vai mpo ungir, nememela vai yo usar makambo oyo nano eya te para levar coisas que nunca vieram. ose néglige te. Não
Não se negligencie. Comme mon apambate. Não se rejeite. Ozane loko nzambe katina yo. Você tem alguma coisa de Deus dentro de ti. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Glória a Deus. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Ozana kati, il y a l'onction, il y a un oint de Dieu. Você está dentro de ungido. Le véritable oint de Dieu, O verdadeiro ungido de Deus. c'est Jésus-Christ de Nazareth. É Jesus Cristo de Parce que la Nazaré. Bible lobby, Porque na Bíblia, bazo témoigner. quando les Babi testemunham, boye bité. disseram não Que sabem Nzambe a oindre Jésus-Christ que Deus ungiu par Jesus le Cristo Saint-Esprit. pelo Espírito Tango a Santo. oindre Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Quando ungiu Jesus Cristo Bible pelo joye Espírito bisanga. na Bíblia, Jésus-Christ a prié 40 jours, 40 nuits. Cristo orou durante 40 Koya dias e zoya 40 pona noites. banda mission. E quando ele voltava para começar a missão, Première parole na Zoloba. a sua palavra, Dans Luc chapitre 4. em Lucas capítulo Alors 4, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. diz o Espírito do Senhor é Il sobre m'a mim. oint Ele me pour ungiu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. para anunciar a boa C'est-à-dire, nova. ce qui nous a oindre mutu. Quer dizer que se Deus Et ungir ça o n'a homem, pour quelque chose et salama. é para que alguma coisa C'est-à-dire, dans aconteça. là Jésus, Quer dizer que através il de faut babeli Jesus, babika. os doentes têm que ser Bakangami sarados, bakangolama. os cativos Bakufi devem ser basekwa. libertos, os mortos Oh, est-ce que ressuscitar. nazote ya moto moko awa? Será que só pregar alguém Ce qui aqui? nzambe awendre Se yo. Deus te ungir, Eza pour quelque chose esalama na famille. é para alguma coisa acontecer Elongwa na na famille família. esalama na nation. Sair da família e ir Mpo àquela na kombo nação. na yo etombwama te. Não para que teu Mais nome mpo seja na kombo ya exaltado, Jésus-Christ ezala para élevé. que o nome de Jesus Na seja déclaré exaltado. na pokwa lelo. Eu declaro Tika na tarde de mafuta hoje, na nzambe localize yo deixa lelo. que o azeite de Deus se localize hoje. Saint-Esprit asopa mafuta ne likola vi na yo. O Espírito Santo derrama o seu Ozala azeite weni sobre a tua vida. epai na ye. Mpo na Aleluia. misala na ye esalama likolo na bomoi na Para yo. que a sua obra seja feita na tua vida. Soki nzambe aponi yo, Se Deus te escolher, eleki memi papa no ya mokili soki aponi yo. é melhor que a escolha do Pai. Bato bakoki kopona yo, As pessoas podem te me escolher, bakopesa yo capacité céleste te. mas não vão te dar a capacidade Me soki celestial. nzambe aponi yo, Mas se Deus te escolher, akopesa yo capacité céleste. vai te dar a capacidade Epuis celestial. okozala dirigé, E serás non dirigido, par la terre, não pela mais terra, par le ciel. mas Parce que pelos notre céus. Dieu vit dans le ciel. Porque a tua unção pelos Mabele céus. eza commandé pa na ye. A terra é comandada pelos céus. De la même manière, Da mesma soki maneira, aponi yo, se te escolher, ye nde moto akotambwisa yo, ele que vai te ye nde moto akodirige yo. Ele que vai te Nalobi dirigir. kobanda lelo, Disse a partir de tika hoje, conduire vi na yo, deixa que ele conduza a tika tua vida. tambwisa bomoi na yo. Ele caminha com a tua vida. Okotambola lokola mobungi te, Não vai mais caminhar como okotambola perdido. avec baprécision ya Mas nzambe. vais caminhar com a Nzambe precisão afongola yo da vida. miso ya molimo, Que Deus afongola yo miso ya matoi, que abre parce o que ouvido l'option do na Espírito. ye Porque a sua ezali une unção, capacité céleste. ele tem a Tike capacidade kota na kati ya celestial. vi na yo. Deixa que ele Recevez cela au nom de Jésus. recebe em nome de Soki Jesus. mafuta ekiti likolo ya vi na yo, Se o azeite descer nyonso sobre a eza tua vida, bato ya nzambe tudo que é dom de vida, efongwamaka mpe travayaka. abre-se e Nayebi te trabalha. grâce nini oyo bakanga, Eu não sei qual é a graça nayebi que te don fecharam. nini oyo babomba. Qual é o dom Tika que botaram. loksio oyo ekita likolo ya vi na nga. Essa que é a unção que Saint-Esprit desceu sobre mim. imparte oyo na pokwa O lelo. Espírito Santo te Recevez cette onction au nom de Jésus. recebe esta unção. Elongola nyonso ekangaki vi na yo, Que tire tudo que efongola perdeu yo, ekangola yo, omata une autre dimension. Ozala prospérer dans une autre dimension spirituelle. Osuka na état oyo te, mais ozala transformé par l'onction du Saint-Esprit. pela unção do Espírito Tika na Santo. pokwa lelo, Deixe que na tarde esopa na de hoje likola vi na yo, seja esopa na derramado sobre likola a vi tua na vida. yo, Seja derramado esopa na sobre a likola tua vi na yo, Seja derramado esopa na likola vi na yo, Seja derramado esopa sobre na a likola tua ndako na yo. Seja derramado Nini sobre a ebande tua casa. kosimba te, O que não dá lokso certo. eza na makoki A unção tem ya a capacidade kofongola yango. de abrir. Soki ebande kosimba te, lokso eza na makoki A unção tem a ya capacidade kopesa yo osimba. de te dar e pegares. Église etelemi esika ezwami biso. Igreja, levante, Fongola maboko na yo. abre as tuas mãos. Zala connecté na présence ya Nzambe. Esteja conectado na presença de Deus. Capacité oyo eza kati na yo A capacidade que há em ti esengeli efongwama. deve ser aberto. Badon oyo Nzambe atia na vi na yo Os dons que Deus colocou na tua vida esengeli eganga na pokwa lelo. devem clamar na tarde de hoje. Tant lelo eza kaka te ya baprêtre te.
Hoje, o tempo de agora não é só para os pais, ni aba prophète, nem apenas para os mais profetas, apetango na yo. mas também tem o tempo Pour te ma foute quitter la yo lelo. para que o azeite possa ser Fongola derramado maboko nous alla sobre ti. connecter. Abra as tuas mãos e Soko esteja za un enfant de conectado. Dieu mis en part. Se és um filho de Deus colocado à L'onction parte, ezali kolange kitali kola a vina. unção que está sobre mim, que desça sobre a tua vida. Église est bondée au nom de Jésus. A igreja ora em nome de Jesus. Namakamwe elekinga mayele nabele lakayo nabele lakayo Yahweh oza zambe likolo na nyonso nayebi okosala Namakambo, Namakambo elinga mayele nabele lakayo nabele lakayo Yozali Zambe, Zambe likolo na nyonso nayebi okosala okosala oh Namakambo, Namakambo elinga mayele mayele namao lakayo Yahweh, lakayo Yozali Zambe, Zambe likolo na nayebi okosala Yahweh, Vanabelelio, Vanabelelio, nayebi okosala lelo Vanabelelio, Vanabelelio, nayebi okopesa ngai lokola Dawidi Bien-aimé, priez, atali priez, boso priez. Goliath Lorsque nayebi nakolo ngai naza mwana lelaka Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Fongola maboko na yo. Abre as tuas mãos. Ozoyebisa Nzambe lelo. Estás a dizer a Oyo Deus tia hoje, kati na ngai. o que colocaste em mim Yango eganga na se na moi. é que Au nom puissant de Jésus. a igreja está a orar em nome de Jesus. Mabroseke la rasaya. Imabroske la do. Aleluia. Sakaya babebe. Lo sakabrosia. Imele rosa. Yahweh, pasola lola lelo. Imele bobo sekela. Lo sakaya. Nazangai mokote, nazangai mokote,
Abre as tuas mãos. Bandako inspirer Saint-Esprit. Começa a inspirar o Espírito Santo. Bandako mona Saint-Esprit na vida yo. Começa a contemplar o Espírito Santo. Ninyo ozomona molili liboso na yo. O que parece escuro? Ninyo ezolelisa yo tango molai. O que te faz chorar por muito Ninyo tempo? ozozela po nozwa na tango O oyo. que você espera receber? Ozomona ngwezo. Oyo mafuta molimo ezokita likolo moto na yo. O azeite do Espírito Yema sakalabra do Oh, koskante. glória a Deus. Lo shaka ya manerebo sata. Aleluia. Indelera ba 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 ba. Jima la brosante kelerea. L'onction du Saint-Esprit. Unça o Espírito Seigneur, Santo. oponaka. A unça está se abrindo. Badoa kangama na vina O yo. que foi preso na tua Yema ba vida. ba 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 ba. Aleluia. Loto selere be 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 be. Glória a Deus. Chama gros kante la braseya. Dala l'onction yango likola vina yo. Leleza mokolo na yo. Hoje é o teu dia. Makaboe kanga meso fongwama. O que estava fechado vai se abrir. Saint-Esprit de Dieu. O Espírito Andako Santo touche moko na moko. começa a tocar com cada um que está aqui. Por esta tarde maravilhosa Olingi ko wendre biso. que vieste nos ungir Toza la mise en part. e que sejamos colocados à parte Epai na yo. por ti, Dans le nom de Jésus. em nome de Jesus. Na bondeli po na vi na yo. Eu oro pela tua vida. Nalobi la transformer na pokwa lelo. Eu disse que sejas transformado na tarde de hoje. Mafuta oyo eza na kati ya etonga oyo. O azeite que está nesta igreja, Échanger stati ya vi na yo. que muda a estatura da tua vida, Olonga na saison ya kolela. que saia na sessão de choro Okota na saison ya repos ya vi na yo. e que vás até a fase do repouso da tua vida. Eloko te bangisa yo. Que nada te cause medo. Nzambe oyo abenga yo na kati ya eklesia oyo. Deus que te chamou nesta igreja Azoko ekipe oyo ezali ba problème nyonso mpona apesa solution. está a se responsabilizar com os problemas da tua vida. Au nom de Jésus-Christ. Amém. Leto bondeli. Assim oremos. Amen. Est-ce que vous mettez là isso maboko makasi? Podes aplaudir fortemente pela glória de Jesus. Nzambe apambola biso. Que Deus nos abençoe. Alobi Nzambe apambola biso. Eu disse que Deus nos abençoe. Lelo ezalaki introduction Hoje foi a introdução ya kotalisa biso wen pour la vision du Père. para nos mostrar sobre um ungido para a visão do Pai. Tozala bano bazobeissant aussi na kati ya eklesia na biso. Que sejamos filhos obedientes aqui na Mpona igreja. mafuta oyo eza na kati ya eklesia oyo ezala partage mpona vi na yo. Para que o azeite que há nessa igreja Est-ce que mutu moko aza também na tua impacté na vida. pokwa lelo? Será que alguém foi impactado na Mutu tarde moko de aza hoje? rempli na pokwa lelo? Alguém está cheio na tarde de hoje? Nzambe apambola biso.